Como objetivos, né, do workshop, né, de hoje, é claro que a gente não vou passar todos os nós cirúrgicos, todas os pontos, etc., né, que fazem parte, né, da rotina. Mas eu quero frisar, né, o objetivo é frisar alguns pontos que são essenciais, né, algumas etapas, né, da sutura, né, que são essenciais e que o que a gente vê, né, ao longo de tanto tempo, né, em contato com o estudante, em contato com o residente, né, e até com outros cirurgiões, é que alguns princípios básicos da técnica operatória são perdidos ao longo do tempo e muitas vezes, né, quando se começa a aprender as técnicas é onde acontecem, né, os equívocos e que depois vão, vão se traduzir em um problema para o paciente. Né? Acho que talvez só antecipando, né, até um pouco, um dos grandes equívocos na hora de se fazer os pontos é que normalmente não se pensa na hora da retirada deles. Então, costuma-se fazer pontos com fios às vezes até muito finos, com o ponto muito próximo da ferida, com o nó sobre a ferida, e que aquele tipo de sutura, depois de 6 dias, já teve o crescimento, né, da pele por cima do ponto, e daí na hora de retirada dificulta bastante para assim, quem for retirar e para o paciente. Né? Então, um procedimento que não é para ter dor, que não é para ter um mínimo de desconforto, acaba sendo até traumático para o paciente, porque alguns princípios, né, da técnica não foram utilizados. Né? Mas ao longo do workshop a gente comenta um pouquinho mais, né, sobre isso. Sobre, assim, só comentando um pouco sobre, né, os modelos, né, para treino, né, então esse que eu estou mostrando, né, aqui para vocês agora é um daqueles que eu postei no vídeo, tá, que é o do EVA, que é super simples, né, de fazer. E por que ele é interessante? Porque tem alguns princípios da técnica que a gente consegue usar, e esse modelo ele é muito barato. Então, quem foi ver, né, o preço e ver o tamanho, né, da placa, né, de EVA, então a placa ela é muito grande. E se você for fazer um modelo desse aqui, né, com esse tamanho, né, que eu tinha postado, esse modelo com 5 placas, né, que é o que precisa, né, você vai gastar aí por volta de 12, 13 reais, né, para comprar esse EVA, e daí depois mais a cola, dá até para usar cola branca também, né, se quiser. Você consegue fazer assim, mais de 10 modelos, né, iguais a esse. Então dá para treinar bastante. Tá? Então isso é interessante por causa disso. Não tem a elasticidade, né, que tem as borrachas, né, os silicones. Ele não tem aquela questão de você poder passar o ponto no mesmo lugar, né, e não estragar o material. Só que por ser ele ainda assim, é muito barato, você consegue treinar bastante em cima dele. Né? Sobre os outros, né, modelos, né, que a gente fez, só para mostrar, né, o resultado final, no vídeo até tinha posto, mas esse aqui é o resultado final exatamente daquele que eu tinha postado no vídeo, que era a esponjinha normal, e daí só tinha colocado ela de cabeça para baixo, com essa parte mais mole, né, sobre o látex, e daí vocês vejam que a camada de pele que ficou, né, a camada de borracha que ficou, ela imita bem a epiderme e a derme. Então é uma textura bem interessante que, lógico, não vai durar igual os modelos industriais, né? Longe disso. Só que o gasto para fazer isso aqui e a quantidade que você consegue fazer são muito grandes e são interessantes para que vocês consigam treinar. Tá? Então esse aqui é um dos modelos. E o outro modelo que eu tinha mostrado lá também era com o látex, né, direto. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é com látex, né, com 3 milímetros, né, do látex, ele fica bem duro. Só para vocês terem uma ideia, o que esse tipo de textura aqui reproduz. Um modelo desse aqui é bem interessante para quando, por exemplo, vocês precisarem fazer uma sutura no pé.
Tá? Então, nenhum modelo, né, disponível, né, para simulação, etc., reproduz a rigidez que é você conseguir dar um ponto na sola do pé. Aí só quem já passou por isso, né, alguma vez é que sabe do que eu estou falando, tá? Então é muito difícil. A resistência à passagem da agulha ela é bastante grande. Então o modelo desse aqui, né, reproduz a textura, né, de pele, né, bem espessa. Eu fiz também um bem fininho, né, que é esse aqui, né, um bem grande, que daí é interessante você colocar numa superfície, né, lisa, que daí por ele ser borracha, né, por ele ser látex, daí você consegue treinar, né, e ajustar as suas necessidades. A espessura, tamanho, etc., vocês vão fazendo, né, porque como ele rende bastante, daí vocês vejam, né, aquilo que fica mais interessante, né? E mais um outro, né, que assim, só para vocês saberem, né, dos que estão disponíveis, né, no mercado, né? Então acho que isso é fácil, né, de procurar, né? Então está disponível na internet. Eles são de silicone, né? Tem uma espessura de mais ou menos, né, 1,5 cm, reproduz as camadas da pele, só que essas camadas elas não têm texturas diferentes, só coloração diferente. Tem vários espaçamentos, né, diferentes, né, entre assim, para você treinar os pontos, para o ponto não ficar frouxo, mas que você consegue reproduzir nos outros modelos também sem dificuldade. Então tem esse que também não é difícil de encontrar, e um outro modelo é esse aqui, tá? Que daí esse você faz os cortes. Sempre interessante quando for usar esse tipo de modelo, coloca um suportezinho por trás, porque se não tiver o suporte, a pele fica totalmente fechada, você não consegue ver a incisão. Tá? Com um suportezinho, né, por trás, daí você consegue ver a incisão da forma como é a simulação, né, do próximo à realidade, para daí poder treinar os pontos. Tá? Sobre como treinar. Então vamos falar alguns aspectos, né, bem práticos, né? Uma dúvida muito grande, né? Se eu vou treinar em casa, né? Eu treino com luva ou sem luva? Depende, tá? Depende do quê? Depende de quanto tempo que você já faz sutura. Se está aprendendo a fazer sutura, treine sem luva, tá? Então, assim, não adianta a gente querer começar a aprender a dirigir na chuva já, então já com um elemento a mais de dificuldade. Como o processo, né, de sutura, né, a técnica de sutura, né, envolve muitos detalhes, muitos movimentos, né, que precisam ser precisos, não tem porquê, né, vocês começarem já a fazer as suturas do jeito mais difícil. Isso precisa ser progressivo. Por quê? Porque quando vocês encontram alguma dificuldade já no começo, né, do aprendizado, para contornar essa dificuldade, você pode acabar adquirindo algum tipo de vício da sutura. E tirar esses vícios depois é bem difícil. Tá? Depois que vocês já aprenderam a fazer os nós com as mãos, a luva não incomoda mais, daí tudo bem, né? Então vocês daí já treinem, né, com as luvas. Passou a disciplina de técnica operatória, tal, vocês estão treinando em casa, treina sem até firmar bem os movimentos, depois acrescente a dificuldade da luva. Sobre o tamanho da luva. Luva pequena, tá? Luva menor. Então a gente tem a tendência de colocar uma luva que não dê desconforto no momento que você calça a luva. Só que o que a gente esquece é que ao longo do procedimento, né, as mãos elas começam, né, a aquecem a luva e a luva dilata, então a luva fica frouxa. E aonde que ela vai ficar frouxa? Vai ficar frouxa nos dedos, principalmente na ponta dos dedos. Sendo assim, é muito melhor vocês colocarem uma luva que seja um pouco mais apertada, mas que ela não apresente as dobras no momento, né, que você calce, do que você colocar uma luva exatamente no número e que depois ela começa a dilatar e começa a fazer aquelas dobras.
O enrugado da luva ela faz com que fique mais difícil você dar os pontos. Os nós, principalmente se você for dar os nós com as mãos, não com o porta-agulhas. Nesse sentido, então, o primeiro movimento, né, básico, né, que eu vou conversar com vocês, então pode parecer bem elementar, principalmente para quem já fez a técnica, só que é algo que acaba sendo esquecido e que traz muita dificuldade quando vocês estiverem cuidando do paciente. Primeiro, empunhadura do porta-agulhas, tá? Então, parece óbvia essa posição, né, que eu estou mostrando, né, que o dedo indicador da mão dominante fica esticado, o polegar ele não entra, né, no anel do porta-agulhas, é o quarto dedo que fica no interior do segundo anel do porta-agulhas e o instrumento ele repousa na mão de vocês, ele não fica preso, travado, né, de um jeito que fique difícil, né, de você manusear. Ele precisa ficar repousando na mão. E o primeiro exercício, né, que é interessante, né, que vocês treinem e que treinem bastante é o procedimento de soltar a cremalheira. Tá? Então a cremalheira é essa região metálica, né, que trava o porta-agulhas. Então esse porta-agulhas, né, até propositadamente, né, ele está duro, tá? Duro por quê? Porque ele facilita que você adquira a habilidade para soltar a trava. E o movimento de soltar, ele é sempre empurrando com o polegar na direção oposta à da cremalheira. Então você empurra para o lado, você não tenta apertar e soltar. Então você não faz o movimento de fechar e pôr para o lado. Simplesmente quando ele está travado, você só empurra ele para o lado. Empurrou para o lado, ele solta. Travou, solta. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Olha, até esse movimento ficar tranquilo, esse movimento ficar natural para vocês. Então você trava e solta. Trava e solta. Por que isso? Muitas vezes os porta-agulhas, né, que vocês vão pegar, eles vão ser mais grosseiros, né, como esse aqui, porque eles duram mais tempo. E os porta-agulhas mais delicados, em que um movimento bem delicado ele consegue fazer soltar a cremalheira, eles estragam com muita facilidade. Nesse sentido também, acho que vocês já repararam, né, que a cremalheira, né, ela tem 3 estágios, né, o primeiro, o segundo e o terceiro estágio, que cada um tem uma representação de força maior. Por que isso? Porque com o tempo ele vai se desgastando e vai perdendo, né, vai entortando, né, na verdade. E quando você precisar prender uma agulha mais robusta, coisa assim, o porta-agulhas vai estar desgastado e a agulha é um dos motivos que faz a agulha ficar girando na mão de vocês. Então vocês vão passar o ponto, a agulha está adequadamente presa no porta-agulhas, só que ela gira. Por que gira? Porque desgasta a ponta da agulha, né? Então essa parte serrilhada, né, por exemplo, esse porta-agulhas ele é só serrilhado, mas tem os outros porta-agulhas, né, para agulhas mais delicadas que tem um metal duro na ponta, né, que é a vidia, então ele acaba desgastando e a agulha gira. Então o desgaste da ponta que é usado, assim, principalmente quando se faz força desmedida, né, com o porta-agulhas desgasta com o tempo, né, e o uso repetido de ficar travando até o último estágio a cremalheira. Tá? Então, nesse aspecto, é bem interessante. Então aprendam sempre a fazer os pontos já com a posição correta do porta-agulhas. Tá? Então isso vai ajudar bastante na técnica. Tá? Um outro ponto que é bem importante também, só para reforçar para vocês, é a forma de segurar a pinça. Tá? Então a forma de segurar a pinça é esta aqui. Né? Então você segura como se fosse um lápis. Tá? Então lápis, caneta.
Tá? E o movimento, né, de preensão é utilizado, né, com os dois, com o segundo e terceiro dedos. Por que isso? Porque ele dá mais estabilidade. Se você deixar só dois dedos, a pinça ela fica dançando na mão, tá? E se você colocar por baixo, segurar por baixo, que é um erro comum, né, que infelizmente, né, a gente vê acontecendo, ele também te dá pouca estabilidade, né, no movimento e faz com que seja mais difícil, né, passar os pontos. Então, pinça, né, na posição, né, de lápis, né, então bem tranquilo, né, para vocês, e três dedos, né, segurando, preferencialmente, tá? E usando o apoio dela atrás, na mão, também como fator de estabilizar o movimento, né, de vocês, tá? A forma, né, de colocar, né, de segurar, né, a agulha com o porta-agulhas, né, eu tinha colocado, né, em um vídeo, né, para vocês, tinha postado, que também é um erro que é muito comum, né, um equívoco, né, muito comum, e que às vezes nesse ponto é que fica mais difícil, tá? Então só respondendo o questionamento, né, sobre se a falange distal ela entra, tá? Então ela entra no máximo até a metade aqui. Ela não pode atravessar a articulação, tá? Se ela atravessar a articulação ou ficar sobre a articulação, fica muito mais difícil, tá? Então, ou fica só repousando sobre o anel, desse jeito aqui, só repouso sobre o anel, ou ela entra parcialmente, tá? Ela entra, mas vai até o meio, não atravessa totalmente a falange distal do polegar, tá? Então aqui, de jeito nenhum. Aqui, sempre que possível, evitem, e aqui para frente é o ideal. É onde vai dar mais controle para que vocês consigam fazer os pontos, tá? Então, voltando à posição, né, da agulha, é necessário, né, que vocês se atentem para aquela divisão em terços, tá? Então, vocês têm que dividir, né, o terço da ponta, o terço do meio e o terço final, tá? A agulha, ela fica presa, né, na união do terço médio com o terço distal da agulha. Sempre assim. O que é muito comum ser feito? E daí é onde acontecem, né, os problemas nas suturas. Pegar aqui no fundo. Tá? Então, pegar aqui no fundo, aparentemente parece bom, porque você consegue, a princípio, passar um ponto em que você vai fazer com que a agulha saia bem longe, normalmente um tecido mais espesso, e daí você já faz com que ela saia lá longe, já facilita aparentemente, né, para vocês passarem o ponto. Só que o que acontece, né, na maioria das vezes, quando se tenta passar o ponto dessa forma, é que já no início da passagem do ponto, então quando ele vai entrar na pele, a agulha começa a entortar. Eu tento fazer o movimento, né, de giro, né, da mão, e a agulha não acompanha. E daí nesse movimento você faz uma força desmedida, né, no meio da agulha, e ela entorta. Então já na primeira passagem a agulha entorta. E então não é uma posição ideal. Outra posição que fica bastante difícil é quando vocês atravessam a agulha até do meio, porta-agulhas para frente dele, atravessam bastante ela. Por que isso dificulta a passagem do ponto? Porque a ponta do porta-agulhas vai atrapalhar a passagem nos tecidos. Então, quando vocês chegarem para colocar a agulha sobre o tecido, aparentemente fica bom, só que quando vocês começarem a aprofundar, a ponta do porta-agulhas vai bater na pele e você não terminou o movimento. Tá? Então aqui, por exemplo, na pele acontece isso, e se for em estruturas mais profundas, você começa a bater o porta-agulhas em regiões que não são interessantes. Tá? Então que não são, né, que você teoricamente não deveria encostar durante a cirurgia. Tá? Então a posição ideal então, é nessa união de terços, e sempre
respeitando essa distância de 1 a 2 milímetros da ponta. Essa distância de 1 a 2 milímetros é o que vai dar precisão ao movimento. E precisão é aliado total de vocês. A precisão é aliada total. Tá? Então, tudo que vocês puderem fazer para que essa precisão, né, fique do lado de vocês, façam. Então, façam coisas que facilitem a vida de vocês. Tá? Uma outra coisa que é bem comum e que faz com que fique mais difícil, né, aprender a fazer os pontos, né, com qualidade, é querer fazer tudo de uma vez só. Então, assim, numa sessão de treinos, vamos colocar, né, desse nome, que eu vou ficar lá meia hora treinando sutura, eu quero fazer todos os pontos. Então eu faço ponto simples, eu faço donate, eu faço chulei, eu faço sutura intradérmica, eu faço subcuticular, eu vou fazendo barra grega e faço tudo, vou treinando tudo. Principalmente medindo a velocidade, né? Então às vezes você coloca lá uma meta, né, de um tempo, não, eu tenho que conseguir fazer esses pontos ou uma linha de suturas em tanto tempo. E daí você começa a repetir para ganhar agilidade. Mas não é assim, tá? Não é assim que funciona. Você precisa, né, como várias, né, de várias formas, né, que se treina as suturas, né, tanto na cirurgia convencional, né, quanto nas cirurgias, né, por vídeo, você precisa isolar os movimentos e fazer com que aqueles movimentos sejam naturais, cada uma das etapas dele. Isso vai fazer com que isso fique mais fácil. Tá? Então, por exemplo, vou passar para vocês, então, nesse modelo, um exercício que que seria super simples, que é difícil de fazer. Então você coloca um ponto aqui e um ponto aqui. Independente, não vou falar agora da posição que tem que entrar a agulha, tá? Isso eu vou mostrar no outro modelo, porque a agulha ela sempre tem que entrar na pele num ângulo, né, no ângulo reto, no ângulo de 90 graus. Então eu tenho o objetivo de entrar nesse ponto e sair nesse. Agora vejam só, insistentemente a agulha tenta não sair aonde a gente quer, tá? Então você quer que ela saia aqui, só que ela vai para outro lugar. Então, normalmente ela sai mais perto do cirurgião. Eu tento passar o ponto, né, e vamos ver se ela sai, e não saiu aonde queria, tá? E assim sucessivamente. Então, antes de fazer, né, um ponto, né, completo, né, fazer a sutura inteira, por que não eu tentar treinar repetidamente? Eu estou entrando com a agulha aqui, eu tenho que fazer ela sair naquele ponto, tá? E assim sucessivamente, tá? Fazer várias vezes esse exercício, tá? Um outro exercício, né, que é bem interessante, né, que vocês treinem, né, e treinem bastante, é a passagem da agulha pelos tecidos, tá? Então acho que vocês já perceberam, né, na forma como eu coloquei. Então, se a agulha aqui ela está presa, então no terço final, eu começo a girar o porta-agulhas e chegou próximo do final e a agulha não saiu ainda, a continuação do movimento é feita de forma delicada. Eu pego um pouco mais no verso e continuo o movimento até sair a agulha, tá? Então esse movimento aqui é bem importante. Vejam que já não saiu na posição, né, que a gente queria, não era o objetivo. E sempre manusear a agulha sem pegar na ponta cortante dela. Essa agulha aqui, por ser uma agulha do tipo, né, cortante, se vocês manuseiam, pegam com porta-agulhas aqui ou pegam com a pinça aqui, ela vai perder o corte, e perdendo o corte faz com que fique mais difícil passar os pontos subsequentes, tá? E nessa questão, né, de passar os pontos, né, subsequentes, vocês têm ideia de quantos pontos, né, se a gente colocar pontos simples, né, a gente consegue fazer, né, com um fio de nylon, né, desse aqui? Esse aqui é um fio de nylon 2 zeros, né?
Ele é um fio de nylon 2 zeros com um fio de 40 centímetros, né, que é o padrão, né, o 2 zeros e o 3 zeros, né, que se usa bastante para suturas de pele, eles têm esse comprimento. Tá? Então, a meta é que pelo menos, né, 7 pontos, né, do tipo donate, vocês consigam fazer com um fio desses. 7 pontos simples também já é uma métrica interessante. Só que é bem comum, né, que se consiga fazer mais de 10 pontos, né, com esses fios. Então, por exemplo, você está usando um fio desse, fazendo sutura da pele, e de repente você consegue fazer 5 pontos, né, com cada fio, está desperdiçando material. E normalmente onde é que se desperdiça? No verso, né? Você acaba passando o ponto e a parte final do fio acaba ficando muito comprida, e essa parte final faz com que você acabe gastando material. Tá? Então, esse tipo de exercício vale bastante a pena treinar. Tá? Então, nesse tipo de modelo do EVA de vocês. Um outro jeito, né, que é possível fazer e que é bem interessante, vocês olharem as camadas, né, do EVA, se eu colocar aqui que essa primeira camada aqui seria a derme, aqui o subcutâneo e aqui o músculo, se eu colocar uma marca de que eu quero que o meu ponto saia bem abaixo da derme, né, que é o que se espera, né, nos pontos simples, né, então bem no comecinho, né, da gordura, eu posso treinar isso. Tá? Então eu posso treinar várias vezes, né, até que eu consiga fazer com que o meu ponto saia ali onde eu quero. Né? Então eu entro com a agulha, e daí aqui já vamos usar os princípios, né, da passagem do ponto, de que ele tem que entrar no ângulo, né, de 90 graus na pele, e daí ele tem que sair naquele pontinho, no pontinho que eu marquei. Tá? Não saiu, a gente volta, tá? E treina até que ele saia no pontinho. E assim vai treinando. Tá? Volta a agulha e vai treinando até vocês conseguirem dominar essa habilidade. Tá? E terminando, né, essa parte, movimentos, né, bem interessante, né, que vocês trabalhem, né, que depois, né, vamos fazer novamente. A gente sempre tem a tendência de que quando a gente vê a pontinha da agulha ali, a gente segure com a pinça anatômica, e com tanto o porta-agulhas quanto a pinça, a gente tenta terminar o movimento puxando a agulha com a pinça anatômica. Tá? Isso é muito comum, mas não é o ideal, certo? O ideal é, a partir do momento que você viu a ponta da agulha, você avança mais a agulha com o porta-agulhas, vai mais para trás, continua fazendo o movimento, e depois com o próprio porta-agulhas você vai tirar a agulha do tecido, e daí vai passar o ponto. Nesse momento, também é bem interessante que quando vocês forem tirar a agulha, ela já fique na posição para a próxima passada. Então, se vocês vão entrar no tecido ao lado, a agulha já está pronta para o próximo tecido. Então, isso é bem interessante, poupa tempo e faz com que o movimento fique mais preciso e mais rápido. Tá? Uma coisa que a gente deve, né, evitar, né, fazer é justamente pegar a agulha com as mãos. Tá? Então, passou o ponto, controla ou com a anatômica, justamente para liberar espaço para você pegar com o porta-agulhas, ou se está lá no tecido, com o próprio porta-agulhas você vai lá e movimenta a agulha. Tá? Então isso é bem importante, é um treino bem importante, né, que seja feito. Tá? Vou passar agora, né, para o modelo, e daí nesse outro modelo, né, que nós vamos fazer, é um outro exercício que é interessante, né, que vocês treinem. Né? Então, como vocês fizeram, né, essa marcação de pontos,
É interessante vocês fazerem também, né, a marcação da ferida, de uma ferida. Então, no centro desses pontos, né, só façam, né, uma linha, como se fosse, né, os pontos, né, que vocês precisam passar. E daí, marquem as entradas. Tá? Qual que é a distância dos pontos? Os pontos precisam ficar numa imagem, né, de um quadrado. Então, a distância aproximada, né, nesse sentido, ela precisa ser semelhante à distância nesse sentido. Isso para os pontos simples e também para as suturas contínuas. Tá? Então, essa marcação aqui ela é interessante. Vai treinar os pontos simples, treina repetidamente, né, entrando, saindo, fazendo os nós, tal, entrando, saindo, tá? Pode passar o bisturi, uma lâmina aqui para abrir a ferida no meio, faça isso, tá? Nos modelos de silicone isso é mais fácil do que no de EVA. O de EVA ele vai te auxiliar, principalmente nessa questão de você treinar o ponto de saída. Tá? Então esse controle, né, de como você tem que colocar a mão, onde tem que estar apontando a agulha, o giro, a força de giro da mão, o giro da rotação, né, da mão, isso é importante, né, para que vocês treinem e consigam chegar nesse objetivo. Tá? Então esse exercício aqui é interessante que vocês façam e também serve para estruturas contínuas. Tá? Então aqui no EVA. Então treinem primeiro aqui, para depois passar nos modelos, né, de silicone. Tá? Nos modelos, né, de silicone, eu vou passar esse outro aqui, porque daí eu vou mostrar algumas técnicas e daí isso aqui fica um pouco mais claro, né, para vocês nesse aqui, tá? Então ele está simulando, né, uma ferida, né, ainda aberta, e daí a gente vai fazer, né, aquela passagem, né, dos movimentos, né, da agulha, no sentido de que vocês precisam, né, treinar os movimentos isoladamente para que daí eles acabem tendo mais qualidade. Tá? O movimento, né, que vocês precisam treinar, então já pensando, né, na passagem, né, em dois tempos. Né? Muitas vezes a gente tem a tendência de querer passar tudo de uma vez só, tá? Mas nem sempre isso é possível. Muito melhor você passar em dois tempos, ou seja, a agulha saindo no meio da ferida, você tirando a agulha e passando de novo, porque você tem a noção exata de onde está passando os pontos. E isso é bem importante, tá? Não pode negligenciar isso. Então você pode acabar pegando estruturas que não eram interessantes naquele momento. Tá? Então na passagem, né, do ponto, vou fazer aqui um ponto simples. O que é importante? A pinça, ela afasta o tecido. Tá? Se ela afasta o tecido, eu tenho que pegar a pele, ela pode machucar esse tecido. Então eu posso usar a pinça com dente ou pinça sem dentes. A pinça com dente, né, então a dente de rato, ela dá mais firmeza, né, nesse movimento. Entretanto, ela acaba, dependendo do tipo de pele, acaba machucando a pele. Então, se for fazer a apreensão da pele com uma pinça com dentes, num idoso, por exemplo, cada vez que você pegar na pele, sobre a derme, vai ficar uma ferida. Isso não tem jeito. Então, uma pinça mais delicada, uma anatômica sem dentes, acaba sendo mais interessante nesse caso. Tá? Então, a função da anatômica na passagem do ponto, ela é de everter o tecido. Everter o tecido para que você consiga ver aonde vai sair o ponto, tá? E que você consiga também preparar para o ângulo que você vai entrar com a agulha. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que entrar num ângulo, né, de 90 graus com a pele, se eu everto aqui, fica muito mais fácil do que se eu não inverter. Se eu não inverter, eu tenho que entrar com a agulha aqui. E aqui fica bem mais difícil. Se eu everto, além de eu conseguir enxergar o meio da ferida, eu consigo entrar num ângulo mais correto. O movimento de rotação, né, da mão, ele precisa acontecer sempre. Por que é importante o treino? Para que vocês não caiam no vício de empurrar a agulha. Então aqui eu não estou rodando, eu estou só empurrando. Se eu só empurro,
Pode até ser que vocês vejam a agulha ali, só que a chance de você rasgar o tecido e a chance de você acabar entortando a agulha são muito maiores, tá? Então não é a técnica correta. Então, eu fiz a eversão, fiz a rotação, estou vendo a agulha, então agora eu preparo com porta-agulha, com a anatômica, a saída da agulha. Continuo girando a mão e aqui eu não vou pegar com a anatômica. Eu vou manter o afastamento do tecido e, mantido o afastamento do tecido, eu vou soltar o porta-agulhas, pego mais atrás e continuo a rotação. Continuando a rotação, eu vou perto da ponta, não na ponta em si, mas preferencialmente quando já terminou a parte cortante da agulha, pego a agulha, começo a tirar. Poderia tirar totalmente aqui já? Poderia, só que não é interessante porque eu posso ganhar um movimento já indo um pouco mais para trás e já preparando para o próximo ponto, para a próxima passada. Então a agulha já está presa na união do terço médio com o terço distal, então isso já facilita a passagem. Eu deixo a quantidade de fio que seja suficiente, né, para tal o nó depois. Afasto o tecido, né, do outro lado da ferida, né, com a anatômica, também fazendo, né, com que eu consiga enxergar, né, onde eu estou entrando. E daí eu vou fazer a saída da agulha, né, girando o porta-agulhas. Tá? Da mesma forma, não vou pegar aqui com a pinça anatômica. Eu vou continuar o movimento, pegando um pouco mais atrás na agulha. Como ela já saiu, a resistência é muito pequena, então eu não vou entortar. Então eu continuo passando, vou mais um pouco, ela sai mais um pouco, venho aqui, continuo girando. Sempre lembrar de, até nesse movimento de retirada da agulha, fazer a rotação da mão. Eu preciso fazer a rotação da mão, porque se não fizer a rotação da mão, aqui eu posso rasgar o tecido ou até entortar a agulha nesse final. Então eu continuo rodando. Preparo para o próximo ponto se fosse uma sutura, né, contínua, por exemplo, ou se fosse uma sutura em X tal, mas se for um ponto simples eu já fico pronto, né, para o ponto.